amigas, amigos, Deus nos ilumine e nos abençoe. Faremos uma reflexão breve acerca do tema lógica da providência. É o capítulo 10, versículo 32, da carta de Paulo aos Hebreus. Alguns comentadores do Evangelho, alguns estudiosos, chegaram a algumas conclusões de que talvez esta carta não tenha sido escrita por Paulo, porque ela traz algumas características que não são comuns às cartas escritas pelo apóstolo. A primeira delas é que não há nenhum tipo de saudação que normalmente Paulo a faz ou as faz nos seus escritos. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, lá ele coloca como o introito, Paulo, o apóstolo do Cristo, ele começa a escrever. Quando ele escreve aos romanos, aos coríntios, ou até mesmo as cartas ditas pessoais, quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve a Tito, ele sempre no começo fala dele como apóstolo de Jesus, e dizendo que está endereçando a carta aos coríntios, aos efésios. Nesta não, ele não se apresenta, não diz para quem está escrevendo, a não ser mais no meio da epístola, ele faz referência aos hebreus. E, enfim, não direciona exatamente ao povo hebreu como acontece ou como aconteceu com os outros. Daí alguns dizerem que esta carta ela está dentro das cartas chamadas universais, que ele escreveu em tese para os hebreus, mas que também vale para os coríntios, os efésios, ou seja, não especificamente para os hebreus. Então, há dúvidas com relação a se ele, de fato, é o autor dessa carta e se, de fato, sendo ele o autor, se escreveu para os hebreus. Um outro ponto desta carta, e daí porque atribui-se que foi escrita para os hebreus, é que no meio da escrita, ele fala para um povo que tudo indica, a gente presume do que está escrito, tudo indica que era um povo que estava um tanto duvidoso com relação à pessoa de Jesus. Por quê? Porque os hebreus imaginavam o rei, e assim diziam os profetas lá do Velho Testamento, esperavam um rei que viesse pela força, pela violência, livrar o povo judeu daquela escravidão, como eles viveram lá na Babilônia e como viveram também no Egito, e agora estavam sendo escravizados pelos romanos. Então eles pensavam num rei, acreditando nas promessas do Velho Testamento, um rei que viesse por fim aquele jugo do qual eles viviam ali em relação ao Império Romano. Só que Jesus, na ótica desses hebreus, e aí Emmanuel já faz uma lógica aí da providência,
Jesus veio numa situação diametralmente oposta. Em vez de Jesus se apresentar como um rei que, mediante o seu poder, a exemplo de Moisés, que carregou ali durante 40 anos aquela multidão pelo deserto, segundo a história, fez até a travessia do Mar Vermelho, daí o poder. Então, eles imaginavam um rei que fosse semelhante a Moisés. E quem foi que veio? Jesus, que foi humilhado, ultrajado, condenado, levado à cruz e crucificado da forma mais infamante possível. E, ao fim e ao cabo, a promessa do reino não se concretizou sob a lógica dos hebreus. Não se concretizou porque o povo continuou a ser escravo. Então, eles estavam, portanto, o povo hebreu estava duvidoso se, de fato, Jesus era o Messias. E Paulo, então, no curso de toda a carta, afirma, reafirma e argumenta sobre todos os pontos de vistas possíveis, inclusive com aspectos históricos e proféticos, confirma, portanto, que Jesus é o Messias, mas que Jesus não tinha a lógica humana, a lógica da providência. E aí a gente já entra nessa parte em que Paulo diz, ele lembrai-vos, irmãos, né, de que em dias passados, Emmanuel não transcreve aí todo o versículo, mas ele diz, lembrai-vos de que em dias passados, depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ele está falando aí, rememorando ao povo hebreu, exatamente do período em que eles viveram na escravidão. E que fostes iluminado. Que iluminação é essa que Paulo faz? Porque o povo hebreu, sabemos nós, foi o primeiro, pelo menos segundo os relatos históricos, a admitir a unicidade de Deus, ou um Deus único. Enquanto que todos os povos daquela antiguidade eram povos ditos politeístas. Então, a iluminação a que Paulo se refere, tudo indica, dá-se exatamente neste ponto. Depois que fostes iluminados, ou seja, com a verdade acerca do Deus únicos, é que suportastes grandes combates de aflições. Seguindo, portanto, o raciocínio, né, da providência, da lógica da providência, Paulo está ensinando aos hebreus, e também vale para nós, daí porque a carta universal, de que só na medida em que nós nos iluminarmos de alguma forma, é que as provas de fato começam a surgir. Veja o que aconteceu com Paulo. Quando foi que ele começou efetivamente a enfrentar as provas, os desafios? Lá, nos portais de Damasco, quando ele cai do cavalo. E é interessante aquela cena em que Jesus, em espírito ou em perispírito, se apresenta para Paulo e pergunta: Paulo, por que me persegues? E o curioso é que Paulo não responde por que está perseguindo, nem Jesus quer saber. Veja que diálogo interessante. Jesus diz: Paulo, por que me persegues? Paulo cai em si e diz: Saulo diz: Saulo diz, Senhor, quem és tu? E ele diz: foi Jesus, a quem tu persegues. Eles estão conversando
Mas, até agora, o motivo da perseguição, Paulo não diz, nem Jesus quer saber. Saulo não diz, nem Jesus quer saber. E aí Saulo, ato contínuo, diz, o que queres tu que eu faça? E aí Jesus diz, vai. E aí diz onde é que ele tem que ir, lá lhe será dito o que ele deve fazer. Mas é um diálogo um tanto enigmático, não é? Sobre a nossa lógica de raciocínio. Né? Mas só a partir deste momento é que Saulo, agora já Paulo, começa a enfrentar, de fato, os grandes desafios. Ele é incompreendido, é rechaçado inúmeras vezes pelos seus pares, né? É preso, é apedrejado, é humilhado, mas tudo isso só aconteceu depois que ele recebeu a iluminação. Da mesma forma que os hebreus só suportaram os cativeiros da Babilônia, do Egito e romano, depois que tinham despertado para a compreensão do Deus único. E aí, Emmanuel, portanto, calcado neste raciocínio, né, começa a dizer, os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. É verdade. Aqueles que estão postos a seguir Jesus e seus ensinos, enfrentam problemas, enfrentam dificuldades. E aí já começa a antilógica da providência sob a nossa lógica humana. Porque aqui é que nós pensamos da lógica da providência. Ora, se eu estou doente, eu peço a Jesus, peço a Deus, e Deus e Jesus me curam. Se eu estou passando por uma determinada dificuldade, seja ela de qual ordem for, peço a Deus e Deus, portanto, me livra dessa dificuldade. Esta é a nossa lógica. Não vamos aqui fazer juízo de valor. Se a nossa lógica é certa, se não é certa, pela nossa lógica, sim, em tese. Mas o fato é que esta é a nossa lógica. Quando queremos algo, quando estamos passando por algo, pedimos, socorre-me. E esperamos, então, que o socorro venha. Né? Mas a lógica do Cristo é a inversa, é diferente. Quando a gente é tocado por ele, vem as dificuldades. A exemplo de Paulo, a exemplo do próprio Cristo. Quem mais na terra sofreu quanto Jesus? Pelo motivo. Claro que muitos sofreram, né? Aqueles seguidores do Cristo foram levados à fogueira, aos circos romanos, e aí passaram por torturas que se assemelham muito bem à tortura do Cristo. Mas Jesus, pela condição espiritual e moral que tinha, sendo ele o governador da terra, não merecia passar, em tese, pela nossa lógica, pelo que passou. E ele passou. Por isso que muitas vezes se diz, né, de que os cristãos, né, ou aqueles que se dedicam a seguir a fé sincera, costumam ser taxados ou indicados no mundo à conta de sofredores. E aí é interessante, há mesmo que afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo contágio de padecimentos espirituais. Ou seja, como se a dor, o padecimento espiritual fosse contagiante. Antes fosse, né? Em algum aspecto. Antes fosse. Mas o fato é que tem gente que tem medo. Né? Tem gente que tem medo de ir à casa espírita e pensar que lá vai ver espírito, pensar que lá vai ser obsediado e não vai. Né? Tem gente que tem medo de ir a um templo religioso qualquer, porque lá chegando, não é, o pastor, o padre, o sacerdote, seja qual for, vai dizer para ele, olha, você tem que cumprir alguns requisitos na vida. Você não pode encarar a vida como se fosse um mar de rosas diuturnamente. Não pode. E muitas vezes nós não queremos ouvir e aceitar determinadas regras.
que, eventualmente, possam tolher as nossas arbitrariedades, os nossos desejos. Então, muitas vezes nós fugimos dos nossos compromissos por não queremos enfrentar esses desafios. Esta é a nossa lógica. Emmanuel vai aqui nos ensinando. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias pertinentes à espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, nos diz Emmanuel, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. E é uma bênção. Podemos aqui afirmar que depois da euforia dos prazeres materiais, dos prazeres mundanos, nós venhamos a cair num certo abatimento. Porque esta queda, este abatimento, significa que nós estamos caindo, como dizemos ordinariamente, na real, tomando consciência daquilo que somos e, portanto, enxergando, observando que a vida não é exatamente o céu de brigadeiro. Então, esse fenômeno da tristeza, do abatimento, o que Emmanuel traz aqui, grandes túneis de tristeza, é natural que ocorram. E é até compreensível que eles aconteçam, né? Não se pode imaginar que a gente vai passar de uma perspectiva de vida meramente material para uma vida espiritual, sem passarmos por esta zona cinzenta, obumbrosa, sem essa zona, o que Emmanuel chama aqui de taciturna ou de taciturnidade. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. Começa Emmanuel aqui a nos ensinar a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Porque se a lei divina nos proporcionar momentos difíceis, sem que para tanto estejamos preparados, seguramente nós iremos sucumbir. Nós não iremos suportar. Daí porque só a partir de quando temos o mínimo vestígio de iluminação, ou seja, de percepção daquilo que somos, é que a lei começa a dizer: vamos, meus filhos, agora que você já tem, vamos lá trabalhar. Vamos pôr em prática esse vislumbre consciencial que você teve em um determinado momento. Né? Então, a misericórdia divina, ela é soberana e é bondosa e amorosa o suficiente para nos dar a oportunidade de, antes de experimentarmos e vivenciarmos as experiências mais difíceis, já tenhamos nós, de alguma forma, consolidado os pequenos avanços para que não venhamos a cair diante das grandes dificuldades. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos, que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Ou seja, se a gente não tem o mínimo de consciência espiritual da vida, qualquer dificuldade a gente vai sucumbir. Seremos iguais a esses galhos fracos, secos e fracos que se quebram, né, ao primeiro golpe da ventania. Daí porque a gente tem exemplos de pessoas até próximas aqui a nós,
Por exemplo, quem aqui suportaria ter um compromisso espiritual e ter uma vida dedicada ao outro, como a nossa querida irmã Dulce? Está aqui, nossa contemporânea, quase que contemporânea. Será que nós teríamos a capacidade moral e espiritual de suportar as dificuldades que ela suportou? Muito provavelmente não. Para quem conhece um pouco acerca da vida da nossa querida irmã, sabe que ela enfrentou dificuldades as mais variáveis possíveis. Portanto, só os espíritos fortes suportam efetivamente, sem quedar-se, sem lamentar-se, suportam, portanto, essas tormentas, essas dificuldades. Só a luz espiritual garante o êxito das provações. E finaliza, portanto, Emmanuel, dizendo: ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos às simples crianças. Portanto, sendo sábia a lei divina, ela só nos dá o peso na conformidade das nossas forças. Como nós, via de regra, não sabemos as forças que temos, às vezes tomamos 1 quilo como se fosse 100 quilos e achamos que não temos. Mas não devemos nos esquecer que a lei divina, sendo sábia, só nos oferece o peso na medida da nossa possibilidade de carregar. Pensando desta forma, a gente conclui com a seguinte reflexão. No nosso dia a dia, no enfrentamento das nossas tormentas espirituais, antes de pensarmos na lógica da providência sob a nossa ótica, pensemos na lógica da providência sob a perspectiva da lei divina. Se assim fizermos, seguramente nos sentiremos mais fortalecidos para enfrentarmos as nossas dificuldades. Se assim fizermos, lamentaremos menos. E se assim fizermos, finalmente, saberemos mais agradecer a lei pela oportunidade, pela corrigenda, pelo momento difícil e de desafios que a lei divina, nos proporciona, com a finalidade precípua de nos aprimorarmos, de lançarmos voos em direção a Ele, ao Cristo Jesus. Portanto, refaçamos o quanto antes a nossa lógica humana e alinhemos-nos à lógica e à providência de Deus. Deus nos abençoe.